O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal, tudo bem? Tem quinto ano aí? Tem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda e hoje eu estarei conversando com vocês um pouquinho sobre matemática. Vocês gostam de matemática? Eu amo matemática. E o conteúdo de hoje, pessoal, é números, valor posicional e princípios da composição e decomposição. Vamos entender juntos o que é isso? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós podemos começar a nossa aula. Hoje nós vamos iniciar com uma curiosidade. Então vejam que interessante, eu trouxe para vocês uma curiosidade numérica. E essa curiosidade eu tirei desse site que está aí embaixo, tá? Então prestem atenção para entender. Ulisses, não falo com números estranhos. Então, olha só, pessoal, que falta de educação, né? Mas na verdade, o número nem chegou a falar. Olha aí que o menininho respondeu. Não falo com números estranhos. Que número é esse que vocês estão vendo aí na tela? É o número 5.273. E esse número é estranho? Ele é um número conhecido. Mas por que será que ele é considerado estranho? Vamos verificar? Então, olha ali embaixo que está falando. Um número natural é chamado de estranho se seus algarismos são todos distintos e nenhum deles é zero. Olha que curioso, pessoal! Então, um número ele pode ser chamado de estranho, mas ele precisa ter essa composição aí. Todos os algarismos precisam ser diferentes e nenhum igual a zero. Então, você pode até exercitar isso aí na sua casa. Faz uma listinha aí de números estranhos. Vamos ver se você consegue? Eu tenho certeza que sim. Gostaram? Bem legal, né? Vamos para a nossa aula de hoje? Nós vamos revisitar o nosso conteúdo. Nós falamos já um pouquinho sobre quadro de valor posicional, vocês lembram? Então, eu trouxe aqui para vocês o nosso quadro. Ele está aí. Então, eu preciso lembrar sempre que o quadro de valor posicional, ele me ajuda na organização dos números. Eu tenho aí as classes, que são compostas por 3 ordens, tá? E cada ordem, ela faz parte aí do sistema, tá bom? Então, eu preciso entender também que na classe, em cada uma delas, eu tenho unidade, dezena e centena. Lembram disso? Tá bem explicadinho aí na tabela para vocês. Eu trouxe também para a gente conversar um pouquinho sobre valor posicional. Vocês lembram o que é valor posicional? Olha aqui uma definição para vocês. É o valor dado ao algarismo respeitando a ordem, a posição em que ele se encontra. Entenderam? Ainda não? Estão com dúvida? Vamos começar então a explicação, pessoal? Vamos acompanhando. Vocês estão anotando também? É importante ter sempre em mãos um papel, um lápis e uma borracha para você anotar todas as informações. Então vamos lá, entendendo juntos. Primeiro, nós vamos entender a diferença entre algarismo e número. É muito importante essa parte. Então, vejam aí, pessoal. Que número você está visualizando na tela? Esse número é o 61. Concordam comigo? É o número 61. Olha lá. Porém, pessoal, este número ele é formado por quais algarismos? Para formar o número 61, eu vou utilizar 2 algarismos. Eu vou utilizar o 6 e o 1. Deu para entender? Algarismos são os números, né, na sua individualidade ali. Nosso sistema de numeração, ele é formado por 10 algarismos. Então, são símbolos que nós utilizamos para formar números. Quais são esses símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 símbolos, eu posso formar diversos números.
Vamos entender mais um pouquinho, tá? Olha lá, até deixei aqui em cima para vocês um lembrete. Eu preciso dos algarismos para formar números. Muito bem. Agora, vamos entender um pouquinho valores. O que significa o valor absoluto de um número? Então, preste bastante atenção, quinto ano. Valor absoluto de um algarismo é a quantidade de unidades que ele representa isoladamente, independente da posição que o algarismo ocupa no número. Nossa, Pro, que complicado! Espera que eu vou dar exemplo, tá? Primeiro a gente está entendendo. E agora, valor relativo. O que é valor relativo? Valor relativo de um algarismo é a quantidade de unidades que ele representa dependendo da posição que ele ocupa no número. Então, vamos lá no número 61, pessoal. Ele é composto por dois algarismos, pelo 6 e pelo 1. Então, esse é o valor absoluto do número, 6 e 1. Mas o valor relativo é diferente. Por quê? Porque no número 61, o 6 ele não vai valer 6, porque ele está na casa da dezena. Então, ele está valendo 60. E o 1, que está na casa da unidade, está valendo 1. Vamos treinar, pessoal? Vamos entender melhor isso? Vamos lá, então. Então, eu trouxe aí para vocês duas tabelas, dois exemplos para a gente fazer junto. Vamos prestar atenção no 72. Vamos lá? Aí eu dividi a tabela, valor absoluto em cima e valor relativo embaixo. Vejam o número 72. Ele é composto por dois algarismos. Então, na questão do valor absoluto, quanto vale o 7 aí? Ele independe da posição. Então, no valor absoluto, 7 está valendo 7. No valor absoluto, o 2, aonde ele se encontra, é 2. Porém, no valor relativo, eu preciso prestar muita atenção na ordem que o número está. Porque o 7, nessa posição, no valor relativo, ele não vale 7. Ele está valendo 70. Ele está indicando para mim ali que eu tenho 7 dezenas. Então, ele está valendo 70. Olha o 2. O 2 ele não está ocupando a ordem, a primeira ordem da unidade, na classe das unidades simples. Então, ele está valendo 2 mesmo. Vamos para outro exemplo? Vamos lá. No 356, eu tenho valor absoluto e valor relativo. Então, no absoluto, é bem simples. Quais são os algarismos que formam esse número? Tá? Então, no valor absoluto, o 3, ele vale 3. Aí é bem fácil, né? O 5 está valendo 5 e o 6 é 6. Agora, o valor relativo, eu preciso ficar bem atento. Olha a posição do número e veja quanto ele vale na posição que ele se encontra. O 3, ele está valendo quanto aí? Ele está na casa da centena. Ele está indicando para mim que ali, dentro desse número, eu tenho 3 centenas. Então, ele está valendo 300. 100 mais 100 mais 100. Olha o próximo, 50. Ele está indicando para mim que ali eu tenho 5 dezenas. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar 50. E o 6 que está na unidade, ele está representando a unidade, tá? Que está valendo 6 mesmo. Deu para entender? Ficou bem claro, não é mesmo com esse exemplo? Então, nós vamos agora entender um pouquinho essa composição e decomposição dos números. Entendendo o que é valor relativo, fica bem fácil fazer essa parte de composição e decomposição. Então, preste atenção, pessoal. Trouxe para vocês o número 362. O 362, ele é um número composto por 3 algarismos, tá? 3 algarismos. Se eu for decompor esse número, se eu for desmanchar esse número, a decomposição é quando eu desmancho o número. Eu posso desmanchar esse número de várias maneiras diferentes. Vocês concordam comigo? Como que eu posso estar decompondo esse número? Você pensou assim?
É a maneira mais simples de eu desmanchar esse número. Eu tenho na composição desse número o 300 mais 60 mais 2. Unidade, dezena e centena. Estão acompanhando o raciocínio? Mas eu posso desmanchar mais ainda esse número. Veja aí outro exemplo que eu trouxe para vocês. 150 mais 150, mais 30 mais 30, mais 1 mais 1. Tá errado? Não tá, eu estou desmanchando o número, decompondo. Mais um exemplo, eu posso ter pensado assim, talvez você aí em casa pensou desse jeito, ó. 100 mais 200 mais 50, mais 10 mais 2. Posso também. E aí, pessoal, você fez diferente aí? Ai, tô curiosa para ver o que você fez. Pode tentar, vai exercitando. Mas essa decomposição, esse desmanchar o número, eu preciso compreender que preciso estar sempre ciente que o número que eu estou usando é o 362. Não posso decompor e esse princípio, né, que nós estamos usando aqui, que é o princípio aditivo, ele não pode alterar o meu número, tá? A composição do número tem que continuar sendo a mesma, é o 362, não posso alterar isso. Quando eu utilizo a adição para fazer essa decomposição, eu estou utilizando o princípio aditivo. Mas olha só, pessoal, eu posso usar também uma outra estratégia. Talvez essa seja nova para vocês, tá? Eu trouxe o mesmo número. Olha só o que eu posso fazer também para compor esse número, tá? De maneira diferente. Então, eu trouxe uma decomposição usando a multiplicação. Por que não? Não é mesmo? Então, vejam aí. 3 vezes 100. Quanto que é 3 vezes 100? 100 mais 100 mais 100. 300. 6 vezes 10. Quanto que é 6 vezes 10? 6 vezes o 10. 60. Mais 2 vezes 1, que vai dar o 2. Então, olha que interessante. Esse princípio, ele é chamado... eu trouxe até para vocês verem, ó. Esse daqui vai dar 300 mais 60 mais 2. Juntando tudo isso, 362. Esse princípio, pessoal, é chamado de princípio multiplicativo. Professora, mas por que você está falando tudo isso? Porque se eu começar a entender essa maneira de compor e decompor o número, eu consigo realizar estratégias de operações. Eu vou começar a operar com números de maneira diferenciada. Então, é uma estratégia que eu posso estar usando na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão. Então, é bem interessante que vocês já conheçam essa maneira diferente de decomposição. Ok, pessoal? Vamos continuar? Continuando, eu trouxe duas situações aí para vocês treinarem em casa. Então, veja aí que eu tenho o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. É o mesmo número. Como você faria a composição, ou melhor, a decomposição desse número usando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo? Já pensou aí? Pensou? Então, vamos ver se você pensou em alguma dessas possibilidades? A primeira é pelo princípio aditivo. Olha como eu pensei. Você pensou assim? Não? Trouxe outro modelo para vocês, ó. Eu estou desmanchando, estou decompondo o número 486. Toda essa operação aí, se eu somar, no final vai dar o número que eu estou usando, que é o 486, tá? Olha mais uma maneira. Olha que grande essa que ficou. Tá certinho, é uma possibilidade. E essa é a mais simples, que a gente costuma usar bastante. Mas é importante a gente exercitar outras formas de estar fazendo essa decomposição. Agora, pelo princípio multiplicativo. Olha o que eu trouxe aí para vocês. Vejam aí, tá? Eu tenho 4 vezes 100, que vai dar o quê? 400. 8 vezes 10, que vai dar 80, e 6 vezes 1, que vai dar 6. Aí é uma maneira diferente de decompor o número. Gostaram? Bem legal, né, quinto ano? Vamos seguindo, vamos para frente. E o que a gente viu hoje nessa aula, pessoal? O que a gente aprendeu? Nós revisamos o quadro de valor posicional,
Vimos valor absoluto e relativo de um número, né? Depende muito da posição que o número está. E vimos também composição e decomposição pelo princípio aditivo e multiplicativo. Vamos de dica? Para encerrar a nossa aula, eu trouxe uma dica para vocês aí. Não é sobre se você é derrubado, é sobre se você se levanta. Vince Lombardi. Então, eu espero mesmo que você esteja super feliz de estar aprendendo, né? Com o ânimo lá em cima e jogando sempre energias positivas para o universo. Nós nos vemos na próxima aula e fiquem bem, se cuidem aí, hein? Tchau, tchau!